Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua, na minha, nas nossas vidas. Que alegria podermos nos juntarmos novamente através desse meio virtual para falarmos com Deus, através da sua Sagrada Escritura. E nesta noite, durante essas altas horas, durante essa madrugada, vamos abrir o coração para ouvir o Espírito Santo falar-nos através da coletânea de Salmo. E se eu pedisse para você me dizer qual é o Salmo que mais falou ao seu coração durante os anos de sua vida, muito provavelmente você acertaria o Salmo que eu vou abrir aqui neste momento. É o Salmo 23. E talvez o motivo seja óbvio. O Salmo 23 é um dos mais conhecidos textos de toda a Bíblia em diversas culturas. É o texto que mais foi compartilhado, mais foi impresso, mais foi distribuído, mais foi lido, talvez o mais falado. Eu me lembro quando era criança, eu ganhei de presente um pingentezinho que tinha escrito o Salmo 23. E ainda não completo, mas o primeiro verso, porque esse primeiro verso, ele fatidicamente tem algo a mais ali para falar aos nossos corações e nos traz um conforto tão grande que, para nós, as palavras que podem tirar de nós o tormento na hora da dificuldade. Quais são essas palavras? Então vamos lá, Salmo 23, versículo 1 em diante. O Senhor é o meu pastor. Para nós que entendemos a figura de linguagem do pastor no meio ocidental, nós percebemos que somente nessa primeira frase nós não temos muito o que temer. Na linguagem oriental, o pastor ele tem um trabalho, uma função um pouquinho mais específica e um pouquinho mais simbólica que talvez nós consigamos entender em poucos minutos. Mas olha só a continuação desse primeiro verso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Veja, eu acredito sinceramente que esse é o verso mais lindo de toda a Bíblia, um dos versos mais lindos de toda a Bíblia, mas eu acredito que ele é também um dos mais mal compreendidos. A verdade é que a Bíblia, o salmista, ele não está dizendo que porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Porque, veja, se o Senhor é nosso pastor e nada nos falta e está nos faltando alguma coisa, significa que o Senhor deixou de ser nosso pastor? Já faltou alguma coisa na sua vida? Já faltou alguma coisa para sua família? Veja, se a resposta for sim, nós começamos a nos complicar um pouquinho sobre esse primeiro verso. Talvez, já foi dito, que a melhor tradução fosse: o Senhor é meu pastor e em nada me falta. A grande verdade é que aqui não se fala da abundância daquilo que é necessário, daquilo que é material, daquilo que é trivial, daquilo que é bom, mas automaticamente não é essencial para a nossa salvação. Aqui o que se está falando não é da abundância de dinheiro, da abundância de bens materiais, da abundância de qualquer tipo de equipamento ou o que quer que seja encontrado aqui nessa terra. Aqui se está falando da abundância da presença de Deus em nossas vidas, da abundância da presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando o salmista fala, o Senhor é meu pastor e em nada me falta, eu posso ter toda a certeza de que mesmo que me falte alguma coisa, o Senhor é mais do que suficiente. Você quer um pouco mais de contexto sobre essa luz que eu acabei de trazer? Veja, versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Que lindo, né? Uma ovelha que é levada pelo seu pastor para a abundância dos pastos verdejantes. Mas veja, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. E logo depois ele começa a dizer: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Você começa a perceber agora que depois da abundância existe também uma outra possibilidade. Depois que ele trata ali as bonanças de se estar com esse bom pastor, ele também vem trazer uma outra possibilidade. Ele diz que esse pastor ele vai levar em todos os pastos verdejantes, vai lhe guiar a águas tranquilas para que ele repouse, guiar-lhe pelas veredas da justiça, mas quando chega no versículo 4 ele vai um pouquinho além. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você consegue perceber aqui que se o primeiro verso ele fosse literalmente aquilo que nós entendemos quando lemos na tradução para o português, esse quarto verso seria um pouquinho divergente? Como é que o Senhor é meu pastor e nada me falta, e no versículo 4 eu estou dando a possibilidade de ter que andar no vale da sombra da morte? Se nada me falta, por que me faltaria então a segurança de poder andar sozinho?
Se nada me falta, porque então eu precisaria andar se os seus anjos pudessem, necessitassem trazer aquilo que eu preciso para mim? Se nada me falta, por que eu estaria agora disposto, ou melhor, vulnerável às ações do inimigo e da morte? Veja, o versículo 4 ele complementa o nosso entendimento para o primeiro verso, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Veja, o que é abundante aqui não é a bonança, não é a paz, não é a graça de nós estarmos simplesmente felizes nos pastos verdejantes. O que é abundante aqui é a presença do bom pastor em nossas vidas. O Senhor é meu pastor e em nada ele me falta. Mesmo que eu precise andar em pastos verdejantes, ok, mas e se eu precisar andar no caminho do vale da sombra da morte? Se eu precisar andar nesse vale, quais são agora as minhas atitudes, quais são as minhas opções, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Veja, se nos resta acreditar que o Senhor é nosso pastor e de todo o tempo está conosco, o que eu devo fazer é simplesmente acreditar que o bom pastor está no controle de todas as coisas. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de guerras, tempos de rumores de guerras. Pessoas estão com as suas vidas em risco e nós sabemos que todos esses são sinais para a breve vinda de Cristo Jesus. Mas o que nós precisamos entender é que mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não significa que o bom pastor se afastou de nós. Mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não significa que nós deixamos de ser ovelhas desse bom pastor. Mas que quando nós andamos pelo vale da sombra da morte, temos a consciência de que Ele está conosco. E a presença dele é superabundante de frente para qualquer dificuldade que eu e você possamos ter. Quando Cristo está conosco, nós não precisamos temer mal algum. Por quê? Porque Ele está conosco. O bordão dele e o seu cajado nos consolam. E você sabe que bordão e cajado são o mesmo instrumento com ações, com funções diferentes. Um era usado para simplesmente guiar a ovelha e aonde ela precisava estar, aquilo ali também era usado para salvá-la de alguns buracos que elas poderiam porventura cair. Mas a outra parte dessa mesma ferramenta era para disciplinar, para educar, para fazer com que aquela ovelha que agora machucada pelo seu próprio pastor não caísse no mesmo erro duas vezes, com medo de ser maltratada. Sabe, às vezes nós passamos por algumas dificuldades que nos ensinam bastante coisa. Às vezes nós precisamos ser disciplinados. Às vezes nós precisamos ser maltratados, entre aspas, para que nós possamos entender o caminho do amor. E a palavra de Deus diz que Deus, como um bom pai, Ele castiga, Ele educa, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. A grande sorte que nós temos é que acreditamos que quando somos ovelhas desse bom pastor, Ele vai fazer o que há de melhor para mim e para você. E Ele continua dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sabe, uma das poucas coisas que nós podemos ter certeza aqui na Terra, além de que Jesus Cristo, Ele vive e um dia vai voltar para nos buscar, é que nós venceremos porque Ele venceu. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele diz que nós seremos apresentados diante dos nossos adversários. Nós seremos apresentados como vencedores dessa batalha. Nós seremos apresentados como lutadores dessa grande guerra ao lado do vencedor. Agora no versículo 6 ele finaliza esse salmo com a seguinte expressão: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Veja, isso somente complementa o que nós já viemos dizendo. Bondade e misericórdia, talvez sinônimos, outras palavras para qualificar o próprio Cristo Jesus. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Jesus Cristo, o bom pastor, me seguirá todos os dias da minha vida. Veja, eu não sei se neste momento você está temeroso por alguma coisa, mas eu quero te dar palavras de conforto nesta noite, durante essas horas da madrugada. Se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, eu só posso te dar uma certeza. Não aqui que isso vai passar, não que a dor vai amenizar, talvez só piore. Eu não quero te dar falsas esperanças. Mas o que eu quero é que você tenha certeza de que ao seu lado Cristo Jesus está.
que a bondade e a misericórdia dele não falharão até que ele venha e o céu e o mar e tudo se renove novamente. Sabe qual é a certeza que eu posso te dar? É que se você é a ovelha do bom pastor, ele não te abandona diante das dificuldades. Que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum. Por quê? Porque ele é contigo. Sabe qual é a certeza que nós podemos ter nesta noite? É que a bondade e a misericórdia dele estão conosco diante das maiores dificuldades. E não há gigante maior que o nosso Deus. Não há dificuldade que seja maior que o nosso Deus, porque Deus é o Deus do impossível. E a nossa grande certeza finaliza o versículo 6 dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Talvez como um casal de namorado novos, você já tenha falado para sempre para alguém. Talvez o para sempre que você já ouviu já tenha acabado e nós falamos muitos para sempre que tem prazo de validade. Mas a certeza que eu quero te dar hoje é que esse para sempre ele é real, ele é absoluto e ele é confiável. Nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Nós estaremos na presença do bom pastor para todo sempre. Enquanto estivermos aqui na terra, passaremos por dificuldade. Enquanto estivermos aqui na terra, nós estaremos assim, levando assim com a barriga, sabe? Passando noites em claro, chorando, às vezes isso pode acontecer. Mas a certeza que nós temos é que Ele nos acompanha nos momentos de dificuldade. Que Ele se alegra conosco nos momentos de alegria. E que muito em breve Ele virá para nos buscar para que onde Ele estiver, nós estejamos para todo sempre. Essa é a nossa maior certeza. Essa é a sua certeza. Eu quero fazer uma oração com você. Pedir a Deus que Ele continue sendo o pastor dessas ovelhas, a meu pastor, o seu pastor. Aí onde você está, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Graças te dou, bom Pai, por tudo que Tu fizestes por nós e continuas a fazer. Queremos neste momento somente te pedir que sejamos ovelhas tuas, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e não há quem te possa resistir. Por isso, continua sendo nosso pastor, continua guiando as nossas vidas. Seja com cada um de nós pedimos isso neste momento e agradecemos, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Tudo isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado pela sua vida e até a próxima.